Olá, boa tarde. Meu nome é Tiago Alves. Eu sou professor e pesquisador aqui na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu lidero o grupo de pesquisa em mobilidades e turismo e a gente está aqui hoje para fazer uma conversa com um pesquisador convidado. Mas antes eu queria apresentar a Mariana. Olá, eu sou Mariana, professora também aqui da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Turismo. Eu lidero o grupo de pesquisa em gastronomia, hospitalidade e turismo, Gosto. E estou aqui para conversar com o professor Tiago e com o nosso convidado, né, sobre uma pesquisa muito interessante. Bom, e o Franz Boer, ele é um internacionalista, ele estudou relações internacionais aqui na Universidade de São Paulo, começou sua trajetória acadêmica no Brasil, mas depois seguiu para o mestrado e doutorado em instituições europeias, passando pela Irlanda, depois por Lisboa e alguns outros países no seu processo de formação, sempre na interface entre geografia, sociologia, mas olhando muito para os estudos migratórios. Queria dar muitas boas-vindas para o Franz. Obrigado por você estar aqui, Franz, compartilhar resultados da sua pesquisa, interagir um pouquinho com as nossas agendas de trabalho aqui também na IASH. E fica à vontade para se apresentar. Oi, Thiago. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a você, agradeço a Mariana. Estou super empolgado para falar sobre essa pesquisa, que é muito fresca, muito recente, então estou chegando a algumas conclusões agora, e essa é uma oportunidade muito interessante de discutir com vocês e falar um pouco sobre essa trajetória da pesquisa. Legal, a gente vai falar sobre um projeto que você disse agora que está se encerrando, né? Eu não queria dar muito spoiler dele, mas eu queria voltar um pouco no tempo, voltar em algumas etapas dessa trajetória, para um outro projeto de pesquisa que você desenvolveu já estando em Lisboa, que tratava de uma relação assim entre cafés e cidade, né? No momento em que Lisboa estava passando por um intenso processo de transformação e o turismo tinha ali uma parte de responsabilidade nisso. Então, para a gente situar um pouquinho a origem dessa sua história com os cafés, eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que você fez aí em Lisboa, com esses chamados cafés de especialidade. Pois é, então, aqui em Lisboa o pessoal chama de café de especialidade. No Brasil acho que é mais comum falar café especial, mas o projeto inicial, que é o projeto que olha para Lisboa, olha para o lado urbano das coisas, surgiu um pouco por acaso, né? Eu sempre gostei de café e eu já morava em Lisboa e em 2015 surgiram as duas primeiras cafeterias de café de especialidade, né? De café especial na cidade. E eu passei a frequentar esses dois cafés. E já estudava migrações aqui na Universidade de Lisboa e comecei a perceber que esses cafés, primeiro, eles eram os donos, os proprietários, as proprietárias desses cafés eram estrangeiros, né? Eram dinamarqueses, eram russos, eram australianos e, e a clientela também era quase toda composta por estrangeiros, né? Estrangeiros que viviam em Lisboa ou que estavam de passagem, que eram turistas. É, então, o idioma falado nesses cafés era sempre o inglês, os menus eram em inglês, é, o, a existência, né, de bebidas com café, por exemplo, flat white, ou até sem o café, tipo matcha latte, enfim, algumas coisas que não existiam em Portugal eram completamente desconhecidas, né, entre os consumidores aqui nacionais. E, e esse foi um setor que foi expandindo, né? Em 2015 surgiram as duas primeiras cafeterias de café especial aqui, e em 2020 já eram mais de 60. Hoje em 2025, são quase 100. Né? Então teve um crescimento muito grande nesse período, que coincidia um pouco com o período em que Lisboa se tornou, assim, se consolidou é, num hub, né, turístico e de outras mobilidades também, é, não só turismo, mas nômades digitais.
os migrantes por estilo de vida, né? As pessoas que se aposentam Uhum. e vêm para cá para passar um tempo, metade do ano, enfim, pessoas que passam algum tempo em Lisboa e que, em geral, têm um poder de compra um pouco mais elevado que a média portuguesa e frequentam muito esses cafés, né? Esses cafés, eles concentram essas populações. Muito legal, Franz. Eu me lembro bem da primeira fase da sua pesquisa, né? Você teve aqui na IASH, também a convite do professor Tiago, e eu lembro da sua apresentação e me marcou muito a apresentação das imagens, do antes e depois, assim, dessas cafeterias, né? Do impacto delas, assim, na paisagem da cidade. Eu achei muito interessante. E aí, queria agora começar a nos aproximarmos, né, dessa segunda etapa da sua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a transição desse estudo e desse olhar sobre Lisboa, né, sobre o café na cidade, no ambiente urbano, para a sua chegada para pesquisar o Brasil e áreas rurais, né? E que Brasil é esse que você acessa, quais as regiões, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente sobre essa escolha desse movimento do urbano para o rural e de Portugal para o Brasil. Te agradeço. Claro. O que eu percebi, né, partindo aqui do contexto urbano do norte global ou da periferia da Europa, né, Lisboa, é que essas cafeterias, elas, elas serviam como, para usar um conceito sobre o qual eu tenho escrito recentemente, elas serviam como uma infraestrutura para esses estilos de vida móveis, né? Ou seja, elas acolhiam, acomodavam, recebiam pessoas que estavam em trânsito e vários tipos de imigrantes também. Como eu falei, não só os proprietários, as proprietárias dos cafés são ou eram estrangeiros, mas os funcionários e as funcionárias também, em geral, eram estrangeiros e os clientes também. Então, eu comecei a perceber o quanto que o café especial conectava diversos tipos de mobilidade aqui na cidade de Lisboa, né? Ele permitia ver uma estratificação desses projetos migratórios, né? Mobilidades, migrações mais privilegiadas, em que os proprietários têm condição de investir, de empreender, de alugar um espaço e abrir um café. Outras mobilidades ou migrações menos privilegiadas, ou seja, pessoas que trabalhavam nesses cafés como funcionários, baristas, nas limpezas, e outras pessoas que estavam consumindo nesses cafés, e aí, como eu falei, diversos tipos de mobilidade. E aconteceu que a pandemia apareceu e eu comecei a ouvir falar sobre esses movimentos back to the land, né? Ou seja, de volta para a terra. Muitas pessoas durante a pandemia, com o trabalho remoto, começaram a ir para o campo. Isso não só em Portugal, no Brasil, mas em vários outros países, né? Acho que foi um fenômeno um pouco global. E, e eu fiquei pensando se o café especial no o café especial que é servido nessas cafeterias aqui de Lisboa, de onde que ele vinha, né? E será que pessoas que sempre viveram nas cidades passaram a produzir café especial no campo? Ou seja, será que também o café está ligado não só a mobilidades no contexto urbano de Lisboa, como eu mencionei, mas será que o café também não tem trazido pessoas urbanas para o campo, nos países produtores, né, de café? Então, a pesquisa foi um pouco nesse sentido. Será que entre esses novos produtores é, de café especial, será que alguns deles fizeram essa migração também, ou seja, do espaço urbano no Brasil para o espaço rural? Será que eles mudaram esse estilo de vida, mudaram de atividade econômica? E aí essa foi a pergunta, um pouco, a curiosidade que norteou a pesquisa que eu fiz no Brasil. Bom, e aí, Franz, uma das construções conceituais, né, que a sua pesquisa traz, e para quem estuda as mobilidades é impossível não se interessar por isso, né?
é essa ideia de neoruralidade móvel. Quando a gente estuda e se dedica a estudar as mobilidades, a gente sempre está falando em regime de mobilidade, a gente sempre está falando em assimetrias, a gente está sempre falando em privilégios, para não falar em todas as interseccionalidades associadas às mobilidades, né? E você acabou de falar agora que existe uma reunião aí, uma junção de um mundo urbano europeu localizado numa cidade, com uma transição rural urbana de possíveis grupos aqui no Brasil para algumas dessas propriedades, né? Ou seja, tem uma dimensão de mobilidade aí que reúne uma série de dimensões simbólicas, né? Para não falar econômicas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, o que é uma neoruralidade móvel, né? O que é essa, se é que a gente pode chamar isso de conceito, da onde que você trouxe essa noção e como é que ela ajuda a explicar especificamente essa situação que você encontrou aqui no Brasil? Obrigado pela pergunta, Tiago. Eu acho que essa ideia de neoruralidade móvel foi uma surpresa, foi uma descoberta, assim, desse projeto. E porque quando eu cheguei no Brasil para fazer o trabalho de campo, eu conversei com pessoas que trabalhavam na área do café há muito tempo, especialistas, influencers, pessoas que trabalhavam com marketing de café, e comecei, vendedores, torrefadores, e pedia sugestões, contatos, né, de pessoas que eles conheciam, que tinham feito essa transição, ou seja, que tinham saído das cidades brasileiras em direção ao campo para trabalhar com café especial. Então, a minha pergunta para essas pessoas era sempre assim: Ui, você é, é, teve uma vivência majoritariamente urbana e foi para o campo trabalhar com café especial? E quando as pessoas diziam que sim, concordavam em participar da pesquisa, a gente marcava uma reunião, ou eu visitava essas fazendas de café, fazia observação participante, conversava, via o tipo de experiência e como era produzido o café nesses lugares. Mas, e falei com diversas pessoas que, enfim, cumpriam esses critérios, né? Mas depois, no final da pesquisa, eu percebi que, e isso foi uma frase, um comentário que quase todas as pessoas, os participantes da pesquisa disseram, era que ninguém mais vive só no campo, né? Isso quase todos afirmaram, no sentido de que, é, apesar de terem deixado a cidade e terem ido para o campo para trabalhar com café especial, ou seja, não só mudaram a paisagem de vida, mas também mudaram de atividade econômica, essas pessoas ainda mantêm um pé na cidade e um pé no campo, né? Ou seja, é uma neo-ruralidade que não é vista como um projeto permanente, ou seja, essas pessoas têm uma vida politópica ou multissituada, né? Elas mantêm, às vezes, uma residência na cidade, às vezes têm filhos que estão estudando na cidade, então mantém essa vida móvel também dentro do seu contexto local, né? Em geral, não são mobilidades muito distantes, né? São pessoas que têm uma vida urbana e uma vida rural mais ou menos próxima, mas que passam, em geral, mais tempo nas fazendas de café, mas ainda vão muito para a cidade, não é mais aquela coisa de antigamente, de eu vou para a cidade uma vez por mês para fazer as compras que só podem ser feitas na, na cidade, né? Isso mostra um pouco também do quanto o espaço rural brasileiro também passou por transformações, ou seja, tem mais acessibilidade, tem internet de alta velocidade, está mais conectado com o resto do território. Então, permite que essas pessoas também, apesar de se considerarem neo-rurais, permite que mantenham essas mobilidades para o espaço urbano com muita frequência, né? Por isso que eu chamei de neo-ruralidade móvel. Muito interessante, Franz. E aí eu
começo a pensar e a traçar um paralelo com aquilo que eu venho me dedicando há alguns anos sobre o contexto cacaueiro, né? E vários aspectos, assim, das coisas que você foi falando me remetem a um paralelo muito nítido com o que vem acontecendo com o cacau. O cacau, e aí olhando para a centralidade, assim, baiana, né? Porque tem uma diversidade de produção entre as regiões brasileiras, especialmente o norte do país, né? Protagonizado pelo Pará, mas também uma produção muito significativa no Espírito Santo. Mas minha pesquisa se debruçou sobre a Bahia, e aí na Bahia eles enfrentaram uma crise muito forte da vassoura de bruxa ali no final início da década de 90, finzinho da década de 80, e houve um abandono do campo, assim, por esses produtores de cacau, por conta da crise mesmo, mas depois, já no início dos anos 2000, assim, final da década de 90, surge o movimento Bintubá, que é um movimento chocolateiro que prima pela origem, pela qualidade do cacau, e aí essas pessoas veem como uma oportunidade a produção desse cacau fino, mais especial, assim. E aí esse movimento, e há um movimento, né, das outras gerações, das gerações seguintes, dessas famílias cacaueiras que abandonaram o campo, e eles retomam é, a produção do cacau e voltam a se dedicar às fazendas, e eu entendo que eles fazem exatamente esse tipo de conexão com o campo que você acabou de mencionar, né, que é um pé no campo e um pé na cidade, que certamente também reflete um pouco do privilégio dessas pessoas, né? Porque há certamente muita gente que, né, se mantém no campo e pessoas que não têm também essa mobilidade, né? Mas esse nicho que a gente está falando, essas pessoas, esse grupo do cacau também tem um pé no campo e um pé na cidade de uma maneira muito nítida, assim, né? Eles é, têm um trabalho muito, muito firme, assim. E outra coisa que você falou foi sobre o movimento Back to the Land, que acontece ali em 2020, né, com a pandemia, mas, na verdade, na gastronomia tem um outro movimento, Farm to Table, que aí seria o caminho exatamente oposto, né? Então, Back to the Land, mais um Farm to Table acontece antes, ali no final da década de 90, mas que também fala sobre a valorização do trabalho do campo e da relevância para a qualidade dos alimentos. Bom, mas isso tudo, né, esse movimento dos neo-rurais, esse interesse pelo campo, despertado pela gastronomia, mas também pela busca de produtos que valorizem mais o terroir, fazem com que a gente, consumidores, a gente se interesse por aquilo que acontece na fazenda, né? E isso gera uma movimentação turística que os fazendeiros do cacau já estão atentos e eles reconhecem, valorizam esse tipo de iniciativa turística, né, de acolher pessoas, visitantes, para conhecerem suas produções, para falar sobre o produto. E eu queria que tu dissesse um pouquinho o que foi que você encontrou nesse sentido na tua pesquisa, né? Essas fazendas que você visitou, essas pessoas que você entrevistou, elas falaram sobre o turismo, de que modo elas valorizam esse turismo ou não, ou se isso não está no radar. Fala um pouquinho sobre isso, Ô, assim. Franz, desculpa, Mariana e Franz, eu queria cortar aqui a pergunta rapidinho. Na sua resposta, Franz, se você puder, dá uma dimensão assim para quem está escutando, de onde estão essas fazendas, sabe? Que Sim. lugares elas estão no É, Brasil, assim, para a gente entender a geografia desse fenômeno que você está se dedicando a estudar. sim, sim. É, obrigado, Mariana, pela pergunta. Eu acho que tem um paralelo muito claro entre o bean to bar, né, no cacau, no chocolate, e o café especial, né? Talvez até pudesse ter falado isso no começo da nossa conversa, que o café especial é justamente aquele café, enfim, que recebe uma nota, né, acima de 80 pontos. E que pontos são esses, né? São pontos atribuídos por um profissional, o grader, e que consegue distinguir a qualidade do café. E, e normalmente os cafés especiais, quando a gente compra, por exemplo, um saquinho de café especial numa cafeteria, tem todas as características
você sabe o nome da fazenda, você sabe como o café foi tratado, tipo de, o tipo de clima, as notas, né, que esse café, enfim, o perfil sensorial do café. Então, tem muito essa semelhança, né? E o café especial, ele diferente do café commodity, né, que é o café, enfim, cujo valor é definido, né, pelo mercado internacional, o café especial ele, ele varia muito de preço, né? E porque ele depende de características muito específicas no momento da colheita e da beneficiação do café, né? Então, ele tem que ser colhido à mão, cada grão, cada frutinha tem que ser colhida quando ela está madura, não pode ser uma máquina que recolhe todas todo aquele café, o verde, o que já está maduro, e mistura tudo aquilo. Não, tem que ser uma coisa muito, muito cautelosa, né? Com muito cuidado ali em separar todo aquele processo. E então é um trabalho de pequena propriedade em geral, né? São pessoas que não têm grandes latifúndios, que não têm grandes produções de café, e tem esse perfil. Agora, falando um pouco sobre como é que eu cheguei, né, nessas pessoas aí no Brasil. Primeiro de tudo, eu fui olhar para os cafés, para os cafeicultores, os neo-rurais no Brasil, mas eu sei muito bem que o Brasil, apesar de ser há muito tempo o país que mais produz café e que mais exporta café no mundo, é um país também que consome muito, né? Então, existem as pessoas que vão ver esse vídeo e que moram nas capitais do Brasil, com certeza já viram cafeterias de café especial proliferando assim, né, nas cidades, em São Paulo, no Rio, isso é muito comum. É, e também tem elas representam, né, um tipo de urbanidade é, jovem, moderna, cosmopolita, enfim, que também acontece na Europa, mas também acontece no Brasil, né? Então, eu não fui olhar para o Brasil considerando o Brasil apenas como um produtor, mas fui sim falar com pessoas que produzem café. E falei com pessoas que eram proprietários e proprietárias de 19 fazendas do Brasil. Consegui visitar 6 dessas fazendas e visitei fazendas e falei com agricultores dos estados que mais produzem café no Brasil, ou seja, São Paulo, Minas e Espírito Santo, mas também consegui sair um pouco desse eixo e falei com agricultores no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no Ceará e em Pernambuco também. E fiz visitas a algumas dessas fazendas. E, em geral, são pessoas que, como eu falei, a mudança de paisagem, de vida, veio acompanhada de uma mudança na atividade econômica, né? Então, são pessoas que eram dentistas, publicitários, médicos, professores, e que decidiram abandonar essa profissão, profissões praticadas, né, no espaço urbano, e foram para o campo se dedicar ao café. Então, são pessoas que são muito apaixonadas por isso, por essa atividade. Então, foi muito interessante também, muito gostoso falar com essas pessoas. São pessoas que gostam muito de falar sobre a sua nova atividade profissional e justamente por isso, algumas delas também investiram em infraestruturas turísticas, né? Ou seja, receber pessoas do Brasil ou de fora do Brasil para tentar contar um pouco dessa história e contar um pouco sobre o quanto o café especial é diferente e pode conviver com outros tipos de culturas, por exemplo, em modelo de agrofloresta, enfim, e
estabelecer uma diferença entre a produção de café especial e o grande produtor rural que vende café commodity, né? Então, essa experiência, essa paixão um pouco pelo café, né, que influenciou essa mudança de vida dessas pessoas, também é contada nessas visitas turísticas, essas experiências de degustação, apresentação dos projetos de agrofloresta. Então, conseguem sim atrair mobilidades turísticas para essas fazendas também. Deixa eu só complementar, então, só para a gente entender. Então, há fazendas pesquisadas por você, né, que ofertam principalmente degustações e familiarização com a fazenda. Você tinha mencionado acomodação também, né? Que outros produtos, assim, eles são ofertados para turistas? Então, Você lembra? das fazendas que eu, enfim, das que eu visitei, é, a gente viu, por exemplo, fazendas que ofereciam, uma fazenda em especial, que oferecia residência, um espaço, né, para fazer pra residências artísticas, né? Era no interior do Rio de Janeiro, um espaço muito bonito, com cachoeira por perto. Então, era uma fazenda que recebia pessoas para ficarem por algumas semanas, alguns meses, enquanto trabalhavam em projetos artísticos, por exemplo. Outras fazendas que tinham chalés, né, para hospedagem de curta duração, mas o mais comum mesmo eram essas visitas guiadas pela fazenda, Uhum. os processos experimentar o café, né? Então, entender a diferença entre o café commodity e o café especial e as diversas formas de consumir o café, né? Também essa experiência um pouco total sobre o café, né? Desde a produção, a torrefação e depois a degustação a partir de vários métodos, café expresso, café filtrado, que essa experiência era a mais comum entre as fazendas que ofereciam esse tipo de serviço. Interessante, Francis. Então, Franz, eu estava aqui olhando de novo para alguns detalhes do seu projeto que você compartilhou com a gente, né? A gente acho que nem acabou nem falando o título do seu projeto, né? Se eu não estou errado, é esse: Mobilidades Privilegiadas e Gentrificação, um olhar global sobre o café, né? Tá traduzido aqui. É, E aí, tentando já caminhar um pouco para o final da nossa conversa, e eu sei que você está acabando esse projeto, né? Ele está se encaminhando para o final, e pensar que achados você traz dessa sua imersão, né? Dessa sua saída de uma cidade que virou hub e uma Uhum. imersão numa ruralidade brasileira em transformação, né? Pelo menos nesse ambiente do café que você visitou. Você, claro que isso abriria toda uma outra conversa, mas você identificou lá em Lisboa que esses cafés de especialidade, esses espaços de consumo de café podem ser considerados um elemento gentrificador da cidade de Lisboa, né? É, a pergunta que eu vou fazer aqui, já pensando um pouco em achados e respostas que seu projeto possa ter trazido, dá para a gente identificar uma gentrificação do campo aqui, é, por esses movimentos neo-rurais e todas essas experiências turísticas que se agregam, né, a um ambiente rural? E antes de você responder, eu também já queria continuar no campo dos achados e das contribuições que uma pesquisa sempre deve trazer, né? Você menciona aqui o trabalho da Caroline Knowles, né? O Flip Flops, o Sim. trabalho dela nas trilhas de um chinelo, né? Sim, que foi traduzido no Brasil. Por português, acho que por um orientando dela, né? Que trabalhou com ela na Inglaterra e é do Brasil. O Ângelo E Martins. como é o nome dele? Ângelo Martins. Ângelo Martins, não lembrava de cabeça. E aí uma das coisas que eu acho que um projeto de pesquisa também pode e talvez devesse trazer são assim elucidações metodológicas, né? A Caroline Knowles resolveu seguir
o chinelo de borracha, né? O flip-flop. E você diz aqui que você decidiu seguir de distintas formas, né? Um grãozinho de café. Ao contrário, né? A partir do consumo final lá no bico de uma máquina de café expresso até onde ele é plantado no Brasil. E aí eu queria que você comentasse um pouco assim, se você consegue acrescentar do ponto de vista metodológico algum insight, assim, alguma recomendação ou novidade do ponto de vista de trabalho aplicado para aquelas pessoas que se dedicam a estudar qualquer coisa na perspectiva das mobilidades. Olha, Thiago, eu acho que eu conseguiria falar umas 2 horas sobre isso. Vou tentar resumir, começando pela primeira pergunta, né? Eu acho que a questão da gentrificação, da relação entre a gentrificação e as cafeterias, né, de café especial aqui em Lisboa. As cafeterias o processo de gentrificação de Lisboa, ele é sobretudo um processo de gentrificação transnacional ou também turístico, né? Não é como, por exemplo, a gentrificação do centro de São Paulo ou de outras cidades como Nova York, Londres. A gentrificação de Lisboa, ela é completamente dependente, e ela tende, sobretudo, ela tenta servir a população transnacional, né? E quando eu falo de população transnacional, estrangeiros que estão aqui de passagem ou que vivem aqui, mas também e sobretudo os estrangeiros privilegiados, né? O preço do café especial numa cafeteria aqui em Lisboa costuma ser de 3 a 4 vezes mais alto do que um café normal, um café, enfim, um café que, que era servido antes de 2015, porque continua existindo, claro, mas é um café corrente, né? Então, até hoje, essas cafeterias que proliferaram pela cidade, elas continuam ainda assim atendendo. Eu me lembro no trabalho de campo que eu fiz com o dono de uma cafeteria de café especial aqui em Lisboa, e foi uma conversa que nós tivemos durante a pandemia, quando a própria a cafeteria dele não podia abrir, não podia receber clientes dentro do espaço, só servia o café para fora, né? Só para as pessoas consumirem na rua. Ele falou que a cafeteria dele sobrevivia tranquilamente a partir do consumo dos estrangeiros com um maior poder aquisitivo que moravam em Lisboa, né? Ou que estavam de passagem por Lisboa, residentes de mais longo prazo ou nômades digitais, né? Então, é claro que em torno dessas cafeterias surgem essas microgeografias do privilégio, né? De um consumo privilegiado, pessoas que podem pagar por um alojamento temporário muito mais caro do que o preço praticado para o aluguel de longa duração. Então, o café em Lisboa, ele tem, em torno dele, né, circulam pessoas relativamente privilegiadas, né, em relação à população portuguesa em geral e em relação a outros migrantes, né, outras populações migrantes que estão em Lisboa e que não têm as mesmas condições, né? Então, é claro que o café aqui, e não só o café, mas essa infraestrutura é, mais cara, né, de serviços mais caros, e ela não conseguiria sobreviver em Lisboa se dependesse somente do mercado consumidor Uhum. é, nacional aqui, né? Então ela é muito dependente do consumidor estrangeiro. E quando eu fui olhar pro, os produtores de café especial no Brasil,
Eu tive a sorte, né, no ano passado, em 2024, de ver os resultados da maior pesquisa feita nesse setor, né, de cafés especiais, já feita no Brasil pelo Sebrae, que entrevistou uma amostra bastante representativa de todas da cadeia toda, né? Ou seja, produtores, baristas, torrefadores, e, e segundo essa pesquisa, 44% dos produtores de café especial no Brasil têm entre 18 e 45 anos, 74% são pessoas que se autodeclaram brancas e 65% têm graduação ou mestrado ou doutorado. Essa característica, ou seja, pessoas jovens, brancas e altamente qualificadas, são o perfil das pessoas gentrificadoras em qualquer lugar do mundo, né? Então, é, esse perfil, um perfil sociodemográfico, é, a gente poderia pensar, né? Será que essas pessoas estão também gentrificando o campo quando saem da cidade e vão produzir o café especial no campo? É claro que é difícil falar sobre gentrificação no campo só a partir desses dados, porque a gente teria que ver o aumento do preço da terra, o despejo ou a saída de pequenos produtores que já estavam lá, e a minha pesquisa não olhou para enfim, para o que acontecia no entorno dessas fazendas, né? Mas o que é fato é que esses produtores de café especial no Brasil, os neo-rurais, eram, antes de serem produtores, já eram consumidores de café especial quando moravam nas cidades. Conheceram às vezes o café especial antes mesmo da popularização do café especial no Brasil, quando viajavam para a Europa, quando viajavam para os Estados Unidos. E então existe uma reprodução de um privilégio que é o privilégio de poder abandonar uma profissão, abandonar a sua cidade, como a gente viu, não completamente, mas de possibilitar essa mudança de vida que não é só feita com base numa atividade econômica, né, a produção do café, mas também tem a ver com uma mudança de estilo de vida, né, de estar num espaço mais tranquilo, menos poluído, com um ritmo de vida mais calmo. Ou seja, a possibilidade de concretizar, materializar essa mudança no Brasil é uma possibilidade de pessoas com algum privilégio, sim. Mas falar sobre gentrificação rural, aí é um passo futuro, né, Uhum. para outras pesquisas ou para quem se interessar por esse tema. E eu entro na minha última questão. Franz, queria que você falasse exatamente sobre o futuro, no caso da sua pesquisa, suas intenções. Você vem de um trabalho de muitos anos, né, com a primeira etapa, se debruçando sobre Lisboa, essa segunda etapa no ambiente rural brasileiro. E agora, com esses achados que você tem, o que é que você pensa para os próximos passos, da sua agenda de pesquisa? Olha, ainda não está muito claro, eu estou assim, imerso, né, na escrita dos resultados dessa parte, desse capítulo rural da pesquisa, mas eu gostaria muito como eu disse no começo da conversa, é, eu fui olhar para o Brasil produtor de café, sabendo que o Brasil não só produz, mas também consome café especial. Consome café especial. Então, eu acho que olhar também para as cidades brasileiras, para o espaço urbano brasileiro, e onde aparecem as cafeterias de café especial, é o que falta para eu consolidar um,
um projeto que tem a ver com a própria redefinição dessas territorialidades, né? Ou seja, a gente pensa o norte global é o espaço em que a maior parte do café do mundo, e o café especial, inclusive, é consumido, o sul global produz café, e o melhor café do sul global é exportado para o norte global. Mas o café também tem gerado mobilidades, também tem gerado gentrificação nas cidades do sul global. Então, acho que essa era a última etapa que eu gostaria de estudar, é, até porque ela ajuda a repensar esses próprios conceitos de norte global e de sul global, entender como a gentrificação e como essas desigualdades elas se reproduzem tanto no norte quanto no sul, né? Ou seja, a gentrificação acontece em São Paulo, acontece em outras grandes cidades do Brasil e também gera, também conecta mobilidades, né? Então, as cafeterias de café especial que estão, por exemplo, em São Paulo, estão normalmente em bairros em que a população tem um poder de compra mais alto, bairros mais elitizados, e que também, se alguém das periferias de São Paulo é, tem vontade de tomar esse tipo de café, tem que se deslocar até esses bairros, ou seja, também gera novas mobilidades dentro dessas próprias cidades. Ou seja, a ideia era olhar, como o Thiago falou, né, citando o exemplo dos flip-flops, né, dos chinelos da Caroline Knowles, mas há outros projetos de pesquisa que partem, né, da observação de um objeto e tentam entender as diferentes circulações, imaginários em torno disso. Eu acho que também olhar para o café especial no ambiente urbano brasileiro fecha um pouco esse ciclo e ajuda a repensar esses conceitos, né? De gentrificação, de norte e de sul global, de desigualdade, de reprodução, manutenção de privilégios, quem é que consome, quem é que trabalha nesses lugares, e, enfim, e quem circula por esses espaços, né? Então, sobretudo, olhar o café como uma coisa, né, que ajuda a olhar para diversas mobilidades e estilos de vida é, em movimento, né, e que revelam desigualdades, né, que revelam estratificação, privilégios e falta de privilégio. Legal, Franz. Acho que essa sua última fala é super estimulante, porque e Mariana e eu, inclusive, dividimos um projeto de pesquisa nesse momento que está justamente nessa chave, né? Tentar seguir as coisas, seguir da forma mais ampla possível, né? Não apenas na lógica física, do movimento físico daquela coisa, mas as trajetórias que elas vão produzindo, as jornadas que elas vão desenhando, as territorialidades que elas produzem, que grupos elas agenciam ou que grupos as agenciam, né? E isso parece que vai tomando corpo assim nos estudos que de alguma maneira é, se valem das mobilidades como um enquadramento teórico relevante, né? Eu estou me referindo aqui a um projeto de pesquisa, né, Mariana, Uhum. que tem no café não, a gente falou tanto de café, no cacau e no açaí, particularmente no entorno de Belém do Pará como referência, e a gente está tentando entender algumas conexões disso com as dimensões turísticas contemporâneas dessa região, né? Enfim, ouvir isso de você é legal porque nos coloca em rotas convergentes de pesquisa. Eu acho que você tem dois possíveis parceiros aqui para a etapa final da sua pesquisa, se você quiser, se você quiser pensar em algum momento. Mas por hora eu queria te agradecer por você compartilhar isso com a gente. Espero que você consiga acabar bem os seus escritos, compartilhe com a gente. Vamos colocar aqui os nossos grupos de pesquisa
à sua disposição para difundir resultados e eventualmente marcar outras conversas sobre este ou outros projetos. Parabéns aí, sucesso e obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, pela oportunidade de discutir esse projeto, que é isso, tá acabando aqui, né? Eu estou acabando de escrever sobre ele, mas estou pensando, né, estou sonhando com com esse projeto, então é muito bom poder conversar com vocês, e ouvir os comentários e ser provocado por vocês também. Muito obrigado, Thiago e Mariana. Agradeço demais pela oportunidade. Bom, eu também agradeço muito. Acho que também gostei muito dessa sua fala final, Franz, porque assim como o Tiago se recordou do nosso projeto, né, que a gente vai em breve coletar dados lá no Belém do Pará. E aí, além dessa questão das mobilidades, a gente também olha para as autenticidades, que é o aspecto teórico ao qual eu me dedico também há alguns anos. E essa sua fala, né, sobre esses desequilíbrios e essas questões de desigualdades que vão aparecendo também são objeto do nosso olhar à medida que a gente busca entender os apagamentos, então quais aspectos daquela realidade estão sendo apagadas ou valorizadas, quais poderes estão incidindo sobre aquilo para que esses apagamentos aconteçam ou deixem de acontecer, no sentido de que a gente busca valorizar todas as pessoas envolvidas, né? Não só os turistas, mas as pessoas que estão envolvidas na prestação daqueles serviços, na população local, né, que nada tem a ver com aquilo, enfim, entendendo um pouco essas dinâmicas. Então, acho que, de fato, esse seu olhar também casa com essas nossas inquietações e também me alegra, porque, assim como o Tiago, eu enxergo um futuro, assim, possível, né, de trabalho conjunto. Agradeço muito também essa conversa, agradeço o professor Tiago. É legal ver o gosto e o Mobito juntos. Então, fico feliz, satisfeita com esse momento. Obrigada, Franz, e um ótimo trabalho pela frente. Boas conclusões aí. Te desejo muito sucesso. Obrigado. E, assim, se vocês me permitirem, porque esse seu último comentário, Mariana, me fez lembrar de um detalhe Claro, fica à vontade. que sobre a questão do apagamento, né? E isso também está relacionado com a pergunta sobre gentrificação que o Tiago me fez agora há pouco. É, os estudos de gentrificação em contextos urbanos normalmente apontam muito para aquela frase de tom quase colonizador, né? Desses jovens artistas e depois as pessoas com maior poder de compra que chegam nos bairros que antes eram baratos, onde residiam populações com menor poder de compra, e falam aquela frase que se reproduz em todos os contextos, que quando eu cheguei aqui não tinha nada, né? Não tinha nada. E claro que tinha muita coisa, né? É. E é uma frase que eu ouvi de alguns desses cafeicultores neo-rurais, né? Essa ideia de que eu cheguei aqui no campo e não tinha nada, né? Ou seja, os projetos é, que eles queriam desenvolver de café especial, de agrofloresta e às vezes invisibilizavam, né, outras formas de cultivo que já existiam no território, outras técnicas, outros costumes, né? Então essa ideia de chegar num lugar e não ver o que existe, né, nesse espaço, chegar com um modelo muito pronto, aconteceu. Não em todos os casos, né? Não em todos os casos. Eu acho que eu tive a sorte de falar com pessoas que tiveram experiências completamente diferentes dessa que eu acabei de dizer, mas existe esse risco, né? Essa mentalidade gentrificadora ou colonizadora de chegar num espaço e ignorar tudo aquilo que existe, as pessoas que já estão lá, e que tem uma experiência, às vezes, de décadas, né?
naquele assunto, no caso da agricultura, ou na vida e na vizinhança, no caso da gentrificação urbana. Muito interessante. Legal, Franz. Obrigado mais uma vez. Sucesso aí nas escritas finais e a gente vai seguir se encontrando. Até uma próxima. Até Obrigado, logo. gente. Tchau, tchau, Obrigado, Franz. Mariana, Obrigada, pela obrigada, parceria. Tiago.